Olá a todos, professor AC, levando cálculo e física até você. O objetivo desse nosso mini curso que a gente inicia agora, creio eu, mais umas 3 ou 4 aulas, dá para a gente entender o que é a tecnologia da guerra usando a geometria diferencial e as leis de Newton. Nós veremos, com o passar dos anos, principalmente após a Primeira Guerra Mundial, como o grande capital foi usando as ferramentas do cálculo e da física para fazer guerra. E é bom a gente entender o que eles usam hoje, e sempre usaram, e vão usar daqui para frente, e o que é programado nos seus computadores também. Essa matemática, essa física vai servir para fazer joguinhos de internet e computador também. Bom, um vetor em duas dimensões. Primeiro nós vamos falar da geometria diferencial, da matemática, e ver onde que as leis de Newton entram nesse contexto, que vão definir 99% de todos os movimentos que existem na natureza. Logicamente, a gente vai tratar de velocidades bem menores que a da luz, 8 km por segundo até 11 km por segundo, que é a velocidade de escape, né, de um objeto da superfície da Terra, e mostrar que, por incrível que pareça, através de uma única equação de um movimento, define qualquer movimento que você possa imaginar na natureza. É uma equação bem geral. Bom, um vetor em duas dimensões, aqui já mostro um exemplo, um vetor V que tem 4 componentes no eixo X e 3 componentes no eixo Y. Esse I com um chapeuzinho na cabeça e o J com um chapeuzinho na cabeça são versores do vetor. Esse I, ele tem a direção do eixo X e tem módulo igual a 1, tamanho igual a 1. Esse J tem a direção do eixo Y e tem módulo de J também igual a 1. De forma que eu posso escrever, no século XX, a gente escrevia um vetor assim: V igual a 4I mais 3J, ou seja, ele tem 4 componentes no eixo X, 3 componentes no eixo Y. O módulo dele, o tamanho dele ou a intensidade dele é a raiz quadrada das componentes ao quadrado. Então o tamanho desse vetor é 5. O unitário desse vetor, ou seja, o vetor de chapeuzinho na cabeça, que tem a direção do V e tem módulo igual a 1, como que eu acho esse vetorzinho? Eu normalizo o vetor V, ou seja, eu divido o vetor V pelo módulo do vetor V. Então, eu vou ter um vetor unitário que tem também a direção do vetor V. Isso em duas dimensões. Em 3 dimensões, basta eu acrescentar o eixo Z aqui, o meu vetor passa a ter 3 dimensões. Um exemplo, por exemplo, esse vetor, esse é o vetor V, esse aqui é o V chapéu, tem 3 componentes no eixo X e 4 no eixo Y. Em 3 dimensões, é a mesma coisa. Então aqui eu tenho a componente do vetor no eixo X, no eixo Y, no eixo Z. Vamos supor que eu tenha outro vetor com 3 componentes também. Aqui eu vou ter o versor de X, que está saindo aqui da lousa, o Izinho. O versor de Y, esse aqui, e o versor de Z, que é a cota. O módulo do vetor, a raiz quadrada das componentes do vetor. A gente tem que lembrar, para entender toda essa geometria diferencial, o produto interno entre dois vetores é um escalar. Eu pego 2 vetores, multiplico componente por um componente, vai dar um escalar. O módulo desse produto escalar ou produto interno é o módulo de U, o módulo de V, cosseno do ângulo que U forma com V. Lembrar também do produto vetorial, o vetor V é o determinante dessa matriz aqui, certo? Se eu tenho aqui o vetor U e o vetor V, o produto vetorial dos dois também é um vetor perpendicular a U e perpendicular a V. Isso vai ser fundamental na geometria diferencial. O módulo desse produto vetorial é o V seno alfa.
Então aqui de novo, mostrando, essa relação vai ser muito importante aqui para frente, que um vetor V, como unitário do vetor é o vetor dividido pelo módulo dele, portanto eu posso escrever um vetor V como o módulo dele ou a intensidade vezes o unitário dele. Então aqui está o vetor V, esse é o unitário de V, o módulo desse vetor é a raiz quadrada das componentes ao quadrado, ou seja, o tamanho dele na matemática, né, na física, intensidade. E o que toda essa teoria se baseia no seguinte: dado um deslocamento qualquer, na matemática, alguém desenhando uma curva no espaço, ou na física, um corpo se movimentando em 3 dimensões no espaço, num movimento qualquer, curvilíneo, ou não, a gente tem certeza, isso é a base da física e da geometria diferencial, o vetor velocidade é tangente à trajetória pelo sentido do movimento. O que é ser tangente? Se eu tenho uma curva aqui, o meu vetor V com certeza está tangenciando essa curva. Se eu estiver me movimentando em uma reta, ou desenhando uma reta, o vetor V é tangente a essa reta. Então, aonde está o movimento, para onde existe a curva, eu tenho certeza que eu tenho um vetor velocidade que é tangente à trajetória pelo sentido do movimento. Isso em 3 dimensões, em qualquer dimensão. Para a gente esclarecer mais ainda, é só ver qual foi a origem do cálculo integral. Quando que Isaac Newton descobriu, entre aspas, uma derivada, que dizem que o cálculo é a descoberta intelectual mais importante da humanidade, e realmente é, né? Newton viu o seguinte: imagina 2 corpos se movimentando. Eu estou aqui em linha reta. Um movimento bem simplesinho. À medida que eu vou me deslocando no espaço, uma pessoa vai anotando a posição que eu estou no espaço e a outra vai anotando o tempo que eu estou levando para efetuar esse deslocamento. E faz o gráfico do espaço em relação ao tempo. Então, à medida que eu vou me movimentando, o tempo vai passando, o cara vem aqui e desenha a curva. Um indivíduo número 2 faz o mesmo movimento, só que de maneira um pouquinho diferente. Ele vai andando também na trajetória, e à medida que ele vai se deslocando, alguém vai marcando espaço, alguém vai marcando o tempo. Se a gente observar aqui, o que Newton viu pela primeira vez, que a velocidade do 2 é maior que a velocidade do 1. Por quê? Porque a tangente desse ângulo aqui é maior que a tangente desse ângulo. Se você lembrar lá da trigonometria, isso aqui é o círculo trigonométrico, isso aqui é o eixo dos senos, eixo dos cossenos, a tangente do ângulo é a projeção nesse ponto. Essa aqui é a tangente, basta medir isso aqui. Então Newton viu exatamente isso, ou seja, a velocidade aqui é maior do que aqui. Por quê? Porque a tangente é maior, e tangente é derivada. Portanto, a velocidade, que é a derivada do espaço em relação ao tempo, isso em uma dimensão. Então, a velocidade 2 é maior que a velocidade 1. Daí que surge o cálculo integral. Se aqui for o gráfico de V1 e V2, essa mesma variação vai me dar aceleração. Então, portanto, a aceleração vai ser a derivada da velocidade escalar dividido pelo tempo. Então, esse aqui a gente chama de velocidade escalar, é a intensidade da velocidade. Como a gente está em uma dimensão só, então esse vetor é igual ao escalar, só nessa condição. É o que está marcando o velocímetro do carro de quem está fazendo deslocamento, ou na bicicleta, ou alguém que está andando e tem um certo velocímetro na mão. Isso aqui é o que marca no velocímetro. Em 3 dimensões é a mesma coisa, só que eu tenho uma curva agora no espaço. Como eu sei que a velocidade é tangente à trajetória, aqui está mostrando em uma dimensão, então qualquer que seja o movimento, em qualquer dimensão que ele for, o vetor velocidade é tangente à trajetória pelo sentido do movimento. Então aqui eu tenho um movimento no espaço, eu tenho o eixo Z, o eixo Y, o eixo X, eu tenho uma curva aqui no espaço. Na matemática, é alguém desenhando essa curva. Imagina um laser aqui, o cara desenhando uma curva no espaço. Na física, é um corpo se movimentando no espaço. Quem vai me indicar a posição que esse corpo se encontra em qualquer instante? A gente chama na matemática função vetorial, R de t.
em que ele vai me dar, em cada instante, a posição em x, em y e em z desse corpo em movimento. Então, por exemplo, se ele estiver aqui, o x de t me dá essa componente, o y de t me dá essa componente, então a gente acha o ponto aqui no espaço, e o z de t me dá essa altura do ponto. Então, qualquer ponto que o cara tiver, eu tenho um raio vetor grudado nesse movimento, acompanhando esse movimento no espaço. A gente chama de, na física é chamado de raio vetor, e na matemática é chamado de função vetorial a uma variável, onde t é o parâmetro. Na matemática isso é chamado de parâmetro. Na física é tempo. Essas funções x de t, y de t e z de t pode ser qualquer função elementar. Pode ser uma função polinomial aqui, no caso do movimento uniforme é x0 mais vt. No caso do movimento variável aqui é x0 mais v0t mais at ao quadrado sobre 2. Aqui também pode ser uma função do primeiro ou segundo grau, uma função exponencial, uma função logarítmica, depende do tipo do movimento que está sendo feito no espaço. E aqui também qualquer outra função elementar. De forma que, como a velocidade, então nota que aqui eu tenho dois tipos de deslocamento. Tem o deslocamento vetorial, eu tenho a posição de um corpo num certo instante posterior aqui, e num certo instante anterior aqui. Se eu tirar esse vetor desse vetor, eu vou ter o deslocamento vetorial. Não é o deslocamento que ele está fazendo no espaço. O deslocamento real que ele está fazendo sobre a trajetória, a gente chama de deslocamento escalar. É esse S aqui. Então, portanto, a gente tem dois deslocamentos. O deslocamento vetorial, que é este vetor menos este vetor, ΔE, e o deslocamento escalar, que é a posição final dele aqui menos a posição inicial. A posição no instante final, no instante inicial. Qualquer que seja esse ΔT. Então, a gente tem o vetor velocidade, que é tangente à trajetória pelo sentido do movimento, é o limite, é esse limite, dr dt, agora a gente está no espaço. Agora isso aqui é o vetor velocidade, aquela velocidade escalar é o módulo desse vetor, é o tamanho desse vetor. E aí começa a geometria diferencial. Quem que é o unitário do vetor velocidade? Bom, o unitário do vetor velocidade é esse carinha aqui, é o V chapéu. Mas devido à importância dele, apesar de ser unitário, na geometria diferencial ele é chamado de versor da tangente, ou vetor tangente. E ele não tem o chapeuzinho na cabeça para mostrar a importância dele na geometria diferencial. Mas ele é um vetor unitário. Ele nada mais é do que o unitário do vetor velocidade. Então, se eu pegar a velocidade em qualquer instante, dividir pelo módulo dela, ou seja, pela intensidade dela, o que marca no velocímetro do foguete que está fazendo esse movimento no espaço, ele é chamado de vetor tangente na geometria diferencial. Ele nada mais é do que o unitário do vetor velocidade. Então, aqui, o vetor velocidade é a derivada desse vetor em relação ao tempo. Então, eu derivo componente a componente, dx dt, dy dt, dz dt. No século XX, a gente escrevia o vetor assim. No século XXI, a gente pode usar essa notação mais concisa. Aqui está querendo dizer dx dt, dy dt, dz dt. A gente usa isso aqui para descarregar a notação. O que significa isso? Todos isso aqui são funções de t. Aqui é v de t, aqui é r de t. Então, para descarregar a notação, para ficar mais palatável, a gente tira o de t, né? Porque é tudo função do parâmetro t na matemática ou do tempo na física. Então, a gente pode escrever o vetor velocidade assim ou assim. Calculamos o módulo do vetor, é a raiz quadrada das componentes ao quadrado. Portanto, o versor da tangente, que nada mais é que o unitário do vetor velocidade, é o vetor v dividido pelo módulo de v. Essa raiz aqui é esta raiz. Portanto, essa é a definição do versor da tangente. Então, temos que o vetor velocidade, que nós vimos inicialmente, ou um vetor v qualquer, é o módulo dele vezes o unitário dele,
No caso, agora a gente chama do unitário dele de versor da tangente. Por quê? Porque ele é tangente à trajetória e tem um sentido do movimento, porque ele é unitário do vetor V. Se V é tangente e ele é unitário, ele também é tangente. Então eu posso escrever o meu vetor velocidade dessa maneira. Quem quer ver? V ds dt. A derivada do deslocamento escalar em relação ao tempo, a velocidade escalar. Vezes o versor da tangente, na direção do unitário da vetor velocidade. Em geometria diferencial, a gente define também o vetor normal. Esse vetor normal é sempre voltado pelo lado côncavo da curva. Da matemática, a gente sabe que a derivada de uma função vetorial é perpendicular a ela. Então, portanto, esse vetor normal ele é a derivada do versor da tangente em relação ao tempo. Como esse vetor normal também é unitário, tem que ser unitário, nem sempre a derivada de um vetor unitário também é unitário. Então, para garantir que esse cara seja unitário, a gente divide a derivada desse vetor pelo módulo dessa derivada. Então, notem que eu já tenho duas coisas poderosas na mão do matemático que vai programar um míssil para jogar bomba por aí ou lançar um satélite. Eu já tenho um vetor que é sempre tangente à trajetória e tem o sentido do movimento, que é o versor da tangente, e tenho um vetor agora que é normal a esse corpo no deslocamento, é normal a essa curva, sempre voltado pelo lado côncavo da curva, esse vetor normal. E esse vetor T e N, eles estão grudados no corpo, eles não são fixos como esse vetor de JH, não. À medida que o corpo vai se deslocando no espaço, sempre eu vou conseguir calcular quem que é o vetor tangente, ou seja, qual a direção e sentido que esse cara está indo e qual que é o lado côncavo da curva, para onde que ele está fazendo a curva. Se ele fizer a curva para lá, o vetor normal vai para cá. Então esses dois vetores estão mostrando tudo que está acontecendo no movimento, no espaço ou em duas dimensões ou em mais dimensões. Então esses vetores, o vetor T e o vetor N, eles vão estar em duas dimensões, se o movimento for plano, se a curva que eu estiver desenhando for plana, ou vão ter três componentes, se eu estiver no espaço. Logicamente, aqui ele não está falando em quadro de espaço, que a gente está limitando a nossa discussão a velocidades bem menores que a da luz, ou seja, excluindo os efeitos relativísticos. É definido também o vetor binormal, ele é o produto vetorial do versor da tangente vezes o vetor normal. Quando eu fizer o produto vetorial T por N, ele vai ter esse vetor B. É um vetor perpendicular a T e perpendicular a N. Então, se a pessoa tiver um corpo indo para lá, fazendo uma curva assim, eu tenho o vetor T aqui, o vetor N aqui, T, vetor N, o meu vetor B está saindo para fora da curva aqui. Então, em cada instante, eu sei tudo a respeito do movimento. Onde esse corpo se encontra, através do R de T, onde esse corpo está, essa função vetorial está acompanhando o corpo no espaço, sei a velocidade dele em qualquer instante e sei até a aceleração. Se eu derivar essa velocidade aqui, eu vou ter aceleração. A derivada dessa velocidade, na física, a gente chama de aceleração vetorial. Na matemática, chama de aceleração, lá no cálculo vetorial. Então, me interessa muito saber quem que é essa derivada. Vocês verão logo, como eu prometi no início do vídeo, que a gente vai ter uma equação só que define todos os movimentos no universo. Tá? Como que eu derivo isso daqui, irmão? O meu vetor velocidade é o vetor V vezes o versor da tangente. A velocidade escalar é ds dt. Então, quando eu for derivar isso aqui, como isso aqui é função do tempo, isso aqui também é função do tempo, tá? Eu tenho que usar a regra do produto. Se eu tiver fg', quem que é essa derivada? F'g mais fg'. Aplicando a regra do produto aqui, então primeiro eu derivo esse, mantenho esse, depois eu derivo esse, mantendo esse. Então, a primeira derivada de ds dt
a derivada segunda de S em relação ao tempo. Esse aqui é o deslocamento real no espaço que ele está fazendo. Mantenho esse vetor sem derivar, e depois mantenho essa expressão e derivo essa. Da própria definição de dt, do vetor normal, a gente sabe que esse vetor aqui é m modo de dt. Esse vetorzinho que surgiu aqui. Então, essa expressão vai mostrar para a gente o que está acontecendo exatamente durante o movimento. Ela está mostrando o quê? Como que está variando esse vetor de velocidade. Ele pode estar variando em intensidade ou pode estar variando em direção. Nada mais do que isso. Em qualquer dimensão que ele esteja. A gente define a curvatura escalar, ou seja, como que esse versor T está mudando rapidamente ou lentamente com o deslocamento. Isso vai me falar como que está sendo feita aquela curva. Então, nada mais é que a derivada do versor da tangente em relação ao deslocamento, como V ds dt, vai me dar essa expressão aqui. Que a curvatura é 1 sobre a velocidade escalar vezes a derivada do versor da tangente em relação ao tempo ou ao parâmetro, o módulo. Isso aqui vai me dar um vetor. A gente calcula o módulo do vetor. Tá? O raio de curvatura é o inverso da curvatura. É fácil de ver isso aqui. Veja bem, se eu tiver um movimento com uma curva muito pequena, nota que se eu tiver um corpo se propagando aqui, ó, a curva que ele está fazendo é muito pequena. Ou seja, o raio de curvatura, a distância do centro dessa circunferência até a periferia é muito grande. Por quê? Porque a curva é pequena. Ao passo, se eu tiver uma curva muito fechada, muito rápida, a curvatura é muito grande, portanto o raio de curvatura é bem pequeno. Por isso que o raio de curvatura é o inverso da curvatura. Usando essa relação, que K é isso daqui, certo? Uso essa relação nessa expressão, eu vou ter finalmente que a aceleração vetorial é dv dt, a derivada da velocidade escalar em relação ao tempo, vezes o versor da tangente, mais kv ao quadrado m, ou seja, mais a curvatura vezes a velocidade escalar ao quadrado vezes m. Essa aceleração, a gente chama de aceleração tangencial, porque ela surge da onde? Da variação do módulo de V. Tá? Se V vai de 80 a 100, de 100 a 120, ele cai para 120 a 70, esse módulo de V varia. Portanto, eu tenho uma aceleração tangencial. Por que tangencial? Porque ela é tangente ao vetor velocidade, que a função dela é só aumentar ou diminuir o tamanho do vetor. E também, essa aceleração é chamada de normal. Por quê? Pode haver uma variação da velocidade em direção também. Então, além dela variar em intensidade, ela pode variar em direção. Essa aceleração a gente chama de aceleração normal, que é kv ao quadrado ou a velocidade ao quadrado sobre ρ. Quem fez ensino médio e está prestando vestibular sabe que você tem a expressão da aceleração centrípeta no movimento circular uniforme. V ao quadrado sobre F. Só que isso aqui é geral. Qualquer que seja o movimento, ele está dentro dessa expressão. Então, notem que tudo isso sai do estudo da variação do vetor de velocidade. Como que ele varia? De duas maneiras. Ou em intensidade e ou em direção. Se ele variar em intensidade, essa expressão me mostra. Se ele variar em direção, essa expressão me mostra como está sendo feita essa variação. Então, notem que eu tenho agora todas as informações possíveis e imagináveis a respeito de qualquer movimento. Tenho também como ver ds dt. Se eu quiser saber o deslocamento escalar no espaço, basta fazer essa integral. Esse deslocamento escalar vai ser a integral de v dt. O deslocamento vetorial é muito simples, basta pegar um vetor aqui e tirar desse vetor. Tá?
Então, como V é a raiz quadrada das componentes do vetor de V ao quadrado, essa integral me dá o deslocamento no espaço. Ou seja, dada a expressão do movimento, eu e o computador conseguem definir todas as variáveis que a gente poderia usar ou que seriam necessárias. Eu pego esse cara, derivo, eu tenho o vetor de velocidade. Eu tenho o vetor de velocidade, derivo, eu tenho o vetor de aceleração. Faço essa, como eu tenho o vetor de velocidade, eu calculo o módulo dele, faço a integral, tenho o deslocamento dele no espaço. Essas expressões, para achar o vetor normal, por exemplo, se eu fizer essa derivada, não que ela é complicada, ela é muito grande, ela não cabe no caderno da pessoa que está fazendo a derivada. Então a gente tem alternativas. Em vez de tentar achar o vetor normal num ponto qualquer, a gente acha esse vetor primeiro, que é fácil, que a deriva, acha esse, deriva esse, acha esse, depois a gente acha esse. O versor tangente é fácil de achar. Ou, alternativamente, essa aceleração, se a gente fizer o produto interno aqui, nessa expressão, a aceleração tangencial vai dar V ponto A dividido pelo módulo de V. Se eu fizer o produto vetorial nessa expressão, a aceleração normal vai dar essa expressão. Então, portanto, eu vou ter esse valor também, este valor, acho o vetor normal. Ou seja, em qualquer instante, eu tenho todas as informações a respeito do movimento. No próximo vídeo, que eu vou chamar de Tecnologia da Guerra 2, vou fazer alguns exemplos simplesinhos de algum movimento e ver que toda essa matemática, depois nós veremos lá, esse é o efeito, né, é o movimento. No próximo vídeo nós veremos a causa, ou seja, as leis de Newton, que na realidade são princípios, né? E veremos que até em lançamento de satélite, míssil, tecnologia aeroespacial, essa expressão é usada também. E, infelizmente, também muito usada em guerra. Até mais.